Olá, espero que estejam bem. Esse é o canal Luz para o Seu Caminho, onde compartilhamos rápidas reflexões da Palavra de Deus que podem abençoar o seu dia. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu gostei ou não gostei, se for o caso, deixe o seu comentário e, caso a mensagem seja relevante, compartilhe. Abençoe o dia do seu círculo de amizades, dos seus familiares, enfim, das pessoas que você ama. Você sabe que o tempo que estamos vivendo é um tempo cheio de muitas ocupações, de muitas tarefas. O nosso tempo acaba sendo consumido com muita facilidade, com muita rapidez. Quando vemos, o dia já acabou e acabamos não fazendo tudo o que planejamos, acabamos não tendo sucesso em todos os planejamentos que fazemos, porque parece que o dia foi tão rápido, né? Foi tudo tão corrido. E nessa dinâmica desse dia tão atarefado, tão atribulado, nós muitas vezes não notamos que a nossa frequência de conversa com Deus acaba diminuindo. Muitos, na verdade, nem sabem o que é isso, ter um tempo para conversar com Deus. E, na verdade, isso é extremamente importante. O ser humano que deseja ser feliz de fato, não tem como ser feliz sem ter uma prática, uma vida de conversa com Deus. Tem um texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz uma recomendação simples, uma frase pequena, mas que ela é muito poderosa para as nossas vidas. Ele diz: orai sem cessar. A oração é a única forma de conversarmos com Deus. Sabemos que Deus tem um monte, 1.000.000, infinitas maneiras de conversar conosco, infinitas maneiras de se comunicar conosco, de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, de falarmos com Deus, e isso é através da oração. Devemos valorizar mais esse momento e que esse momento tenha uma importância no nosso dia a dia, que tenhamos um tempo especial dedicado exclusivamente para isso. Deus espera que conversemos com Ele. Ele espera que nos comuniquemos com Ele. Não é possível nós dizermos que amamos alguém e não desejarmos conversar com essa pessoa, não desejarmos falar o que está no nosso coração para aquela pessoa. Senão não dá para dizer que amamos de fato. Da mesma forma, muitas pessoas no mundo hoje dizem que amam a Deus. Elas declaram com a sua boca: não, eu amo a Deus. Mas não dedicam nem um minuto ou poucos minutos para uma conversa com Deus, uma conversa de fato. Na verdade, muitos dos que têm essa prática, muitas vezes fazem isso com muita pressa, muito rapidamente, porque as obrigações do dia esperam e elas não podem ficar esperando. Então que Deus espere um pouco mais. É sempre assim, não é? Então acordamos e muitas vezes vamos orar e temos que fazer isso muito rapidamente para não nos atrasarmos para os nossos compromissos. No meio do dia vamos falar com Deus, agradecer pelo alimento ali que vamos comer e tem que ser muito rapidamente porque a fome bateu e eu não posso esperar também. E ao fim do dia vamos falar com Deus. Mas tão cansados que estamos pelo dia exaustivo de trabalho, de estudo, das tarefas diárias, que temos que fazer rapidamente para não adormecermos enquanto oramos. Essa é a dinâmica da vida do século XXI. Mas a recomendação do Senhor permanece: orai sem cessar. Isso significa que nós temos que ficar de joelhos 24 horas por dia? Claro que não. Porque nós estamos sempre imaginando a oração como um ato religioso em que apenas uma posição é a permitida
em que apenas aquelas palavras são permitidas. Não, o Senhor quer que você se comunique com Ele. Deus quer que você tenha contato com Ele. Um texto da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, fala um pouco sobre a oração. Jesus aqui falando. Ele diz aqui, capítulo 6, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Jesus aqui está falando que a oração não pode ser algo mecânico, não pode ser algo simplesmente como uma prática religiosa, como um protocolo religioso a ser seguido, mas precisa ser um ato de amor, um ato de proximidade, um ato de afeto, uma conversa realmente. É um momento em que você pode falar diretamente com Deus, então não use intermediários. Você não precisa de intermediários para se comunicar com Deus. Ele é o teu Pai. Jesus aqui está falando, quando entrares, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale em secreto com o teu Pai. Deus é o teu Pai. É um ato de proximidade com Ele. A oração é um momento único em que você pode abrir o seu coração e falar como você se sente nesse dia. Muitas vezes você precisa de alguém para conversar, não sabe com quem conversar, e Deus está ali, dizendo, fale comigo, eu estou aqui, eu quero falar com você, eu quero me comunicar com você. E você despreza esse momento, não faça isso. Você, entre aspas, né? Muitos desprezam. Não despreze esse momento. Dedique um momento para Deus. Dedique um momento especial do seu dia. Dedique um momento para abrir o coração de verdade, dizer como você se sente, quais são os seus planos para o dia, quais são os seus planos para a vida, quais são os seus medos, quais são os seus desejos. Coloque Ele no lugar mais alto da tua vida, do teu entendimento, do teu coração. Esse é o momento. A oração é uma conexão segura que Deus fez, que Deus estabelece, é um canal de relacionamento absolutamente seguro que Ele abre com os homens, para com a humanidade. Aproveite esse momento. Comece já o dia de hoje orando, falando com Ele, não da maneira protocolar, com palavras difíceis, não. Fale com Ele, como eu disse, sem intermediários, fale diretamente com Ele sobre tudo que está no seu coração. Agradeça pelo dia que você está tendo de vida. Quantas e quantas pessoas não têm a possibilidade de abrir os olhos num novo dia, de se levantar da sua cama. Mas você pode. Isso é motivo de gratidão. Expresse toda a sua gratidão nessa conversa com Deus. Expresse todo o seu carinho, diga o quanto Ele é importante para você. Diga o quanto você depende dEle para dar o próximo passo na vida, para fazer as próximas escolhas, para fazer as próximas... traçar os próximos projetos, enfim, para viver o próximo dia de vida. O Senhor sabe, o texto que acabamos de ler diz que o Senhor sabe o que nós desejamos, o que nós precisamos, antes mesmo que a gente peça. Ele é Pai, e o Pai sabe o que o Filho precisa antes do Filho chegar perto. Ele está observando, o Pai está sempre observando. E não é isso que vai nos fazer parar de falar com o Pai. O fato dele saber o que eu preciso não vai me afastar dele, não pode me afastar dele. E também não pode te afastar de Deus. Ele sabe o que você precisa e ainda assim Ele quer que você se aproxime, que você fale, que você ponha para fora tudo que está no teu coração. Talvez esse momento, talvez algum momento de tristeza
que alguém eventualmente esteja passando, passe pela cura através dessa conversa. Talvez essa conversa seja um processo já de cura de muitas feridas que muitas pessoas têm na alma, de muitas tristezas, porque nessa conversa você pode falar das suas tristezas, você pode falar de tudo. Deus está aberto para ouvir tudo o que você tem a dizer. E o Espírito Santo de Deus vai penetrar o seu coração no meio dessa conversa e vai te fazer se sentir leve, vai te fazer sentir tranquilo, vai te fazer sentir a paz de Deus que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo busca e não sabe que está buscando. O mundo busca tanta coisa artificial, tanta alegria artificial, tanto prazer artificial e não entendem que num ato de uma conversa com o Criador de todas as coisas, podemos alcançar paz, apesar de todos os problemas que enfrentamos. Isso não quer dizer que os problemas vão sumir de repente da nossa vida, mas significa que nós vamos poder caminhar leves, apesar do problema, porque sabemos que o Pai está conosco, está ao nosso lado. Então não deixe dessa prática, não deixe, se você ainda não tem essa prática como um hábito da sua vida, comece a adotar. Adote essa prática. Todos os dias, dedique um tempo para falar com Deus. Com Deus. Como eu disse, sem intermediários. Ele espera o filho falar diretamente com ele. Imagine se você, que é pai ou mãe, para que o seu filho chegasse com você, ele pedisse para alguém, algum amigo. Amigo, vai lá, fala com meu pai, fala com a minha mãe, fala que eu preciso disso, disso e daquilo. Não. Seu pai se sentiria ofendido, sua mãe também. Porque ele exige, ele quer, ele deseja proximidade com seus filhos. Da mesma forma, Deus deseja proximidade com você. Ele quer que você se aproxime dele, que você fale com ele, que você entregue o seu dia nas mãos dele. Eu tenho certeza que a sua vida se tornará mais leve, o seu dia se tornará mais feliz e mais abençoado. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Mas eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Soberano Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos dá, queremos te agradecer pela tua palavra nos direcionar no sentido de um relacionamento mais íntimo com o Senhor através da oração. Obrigado porque o Senhor criou esse canal tão especial, tão seguro, em que nós podemos falar sem reservas com o Senhor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Nós precisamos tanto da tua presença, da tua direção, da tua companhia. Por isso eu te peço, Senhor, esteja conosco ao longo desse dia, nos guardando, nos protegendo, nos deixando seguros nas tuas mãos poderosas. Que o teu Espírito esteja em nossos corações, que possamos sentir a tua presença e a tua companhia conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus para o teu dia. Não se esqueça, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque tem luz no caminho para a tua vida. Que Deus te abençoe.